semana, o cantor Zé Felipe teve uma crise de ansiedade em cima do palco durante um show. E esse fato deu destaque, mais uma vez, ao tema ansiedade, né? Um problema cada vez mais comum, inclusive no Brasil, que tem o título aí de ser o país mais ansioso do mundo pela própria Organização Mundial da Saúde. Por aqui, gente, cerca de 20 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. E para entender quais os sintomas, como evitar e como tratar, por exemplo, a crise de ansiedade, eu recebo a partir de agora a doutora Carmen Silvia Ribeiro, ela é psiquiatra do Departamento Científico de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Doutora, muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana, bom dia aos amigos da Rede Família. Muito importante falarmos desse tema, como você citou, né? Hoje, uma pandemia de ansiedade no mundo e no Brasil particularmente, estamos, infelizmente, aí liderando o ranking. Bom, doutora, até antes da gente continuar, quero abrir o espaço aqui para quem nos acompanha. Você pode participar com a gente mandando a sua pergunta para esse WhatsApp aqui ou apontando a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Mande sua dúvida, que a doutora está aqui ao vivo. Aproveite, né, essa especialista para, de repente, te dar uma clareza em relação a essa questão da ansiedade. Doutora, a gente acompanhou, então, ao longo da semana, esse caso, se eu não me engano, aconteceu no domingo, no Ceará, o Zé Felipe, que é super conhecido, né, e muito alegre, muito dinâmico, e de repente ele ficou ali paralisado em cima do palco. Primeiro, eu quero repercutir isso, mas o que é essa crise de ansiedade? É do nada que de fato a pessoa sente isso ou tem de fato um gatilho? E se é a mesma coisa, doutora, que o ataque de pânico, por exemplo? É importante a gente diferenciar, né, inicialmente, a ansiedade normal, que é uma estrutura adaptativa às situações de estresse, às situações adversas ou às situações inéditas na nossa experiência humana. Essa ansiedade provoca uma mobilização maior dos nossos recursos de enfrentamento, pode melhorar, inclusive, a nossa performance devido ao nível de exigência. Quando a gente passa para essa ansiedade que a gente considera patológica, ou seja, é a ansiedade que ao invés de melhorar a minha performance, ela paralisa muitas vezes, ela cria dificuldades, ela cria sintomas físicos, cardiovasculares, taquicardia, tremor, sudorese, muitas vezes até contraturas, né, em regiões locais, no pescoço, na nuca, dor de cabeça, uma tensão persistente. Então, a ansiedade patológica, ela traz dor e sofrimento emocional e traz a dificuldade adaptativa para o enfrentamento daquela situação adversa. Agora, nesse caso específico, né, a gente fala, poxa, uma pessoa que está acostumada à exposição social, é alguém que já tem a lide ali com o palco, né, com o público, por que a ansiedade se manifesta, né? Justamente o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela não é programável nesse sentido. Muitas vezes eu tenho gatilhos emocionais, estruturas que a gente chama intrapsíquicas, pensamentos, experiências, vivências traumáticas, microtraumas, medos, angústia, que podem se manifestar em momentos inéditos, né? E até mesmo dormindo a gente pode ter manifestação de sintomas, por exemplo, crise de pânico, o paciente pode acordar com a crise. Então, não é incomum acontecer uma crise de ansiedade numa situação, às vezes, até trivial, como, por exemplo, aconteceu com esse artista. Perfeito. E quando você fala da questão do momento, né, do trivial, eu já ouvi muitos relatos de pessoas no banho, relaxando ali, que de repente tem algumas sensações que levam, né, que caracterizam essa crise de ansiedade. E é exatamente sobre isso que eu queria falar agora. Como que a gente identifica quais são as principais características ou sintomas da crise de ansiedade? Que, como você bem trouxe pra gente, a ansiedade em relação a um evento que vai acontecer, alguma coisa, ela até que é ok. Mas quando que eu identifico a crise de ansiedade, quais são esses sintomas, doutora? Justamente a diferenciação, né, da crise é o grau de sofrimento e de incapacitação. Talvez sejam essas duas premissas mais importantes que a gente leva em consideração para caracterizar uma crise.
eu tenho um grau profundo de sofrimento, seja psíquico, com pensamentos perturbadores, ameaçadores, o medo, um medo incaracterístico, muitas vezes eu não consigo localizar exatamente da onde vem aquele medo, muitas vezes o medo de morrer, o medo de passar mal, estruturas como sensações corporais muito importantes, né, o tremor, a sudorese, a dificuldade muitas vezes de vocalização da respiração, a respiração ofegante, e também a gente pensa na questão da incapacitação. Eu não consigo fazer a atividade, ou prosseguir na atividade que eu estava fazendo naquele momento. Por quê? Porque todo o meu sistema de vigilância se volta para o meu corpo, tentando rastrear e identificar estruturas de risco. A ansiedade, basicamente, está relacionada a alterações fisiológicas no cérebro, com mudanças nos circuitos neuronais. Então, alguns elementos, algumas substâncias mudam, né, as suas características, ou o excesso de determinadas substâncias, a falta de serotonina, o excesso de dopamina, o desequilíbrio funcional, vamos dizer, da estrutura neurofisiológica determina a crise. E eu não tenho, muitas vezes, nesse momento, o controle. Aí vem a necessidade da intervenção, do tratamento. Mas é importante falar que essa pessoa, ela sente, sim, os pensamentos influenciam demais, mas ela também percebe sintomas físicos no corpo dela. Inclusive, muita gente, né, doutora, acaba confundindo, por exemplo, com infarto. Eu já ouvi também relatos assim, mas são coisas diferentes. Eu penso que, por conta desses sintomas físicos, provavelmente, né? Sim. Um aperto. Muitas vezes a gente recebe, né, o psiquiatra recebe muito encaminhamento dos cardiologistas, justamente por isso que você citou. Os sintomas cardiovasculares da ansiedade determinam uma angústia muito grande, um medo muito grande relacionado à integridade e à própria vida. É muito comum uma aceleração do ritmo cardíaco, é muito comum a sensação de opressão no peito. Então, muitas vezes, né, a gente tem ali toda a musculatura intercostal entre as costelas que faz um movimento respiratório. E quando eu estou ansioso, essa musculatura contrai. Então, há uma diminuição do espaço intercostal, diminui a minha capacidade ventilatória, a expansão do tórax não é tão viável. E essa dificuldade pode levar o paciente a ter sensações cardiovasculares, sensações respiratórias que mimetizam uma crise, por exemplo, como um infarto ou, em alguns casos, de dificuldades respiratórias, como asma. E, doutora, é exatamente essa a dúvida do José Carlos de Campinas, que chegou aqui pra gente. Inclusive, você que está nos acompanhando, pode mandar sua dúvida também pro WhatsApp, que vai já aparecer aqui na tela para você. Ele fala o seguinte, doutora: tenho momentos de mais nervosismo que considero que podem ser crise de ansiedade. Eu devo procurar um especialista? Quando devo me dirigir ao psiquiatra? Existe um momento que você fala, opa, preciso procurar um especialista. Sim. O José Carlos deve procurar ajuda, porque se eu já tenho sintomas primordiais de ansiedade, angústia, mesmo que num grau leve, eu preciso compreender quais os fatores determinantes, muitas vezes experiências vivenciais, excesso de jornada de trabalho, situações, né, de relacionamento, situações financeiras, ou seja, estressores psicossociais que podem estar determinando já esse grau inicial de angústia. Se ele identifica, consegue fazer um rastreamento desses fatores, transformar a sua atitude para enfrentar de uma maneira mais adequada, com mais recursos emocionais, isso pode, inclusive, mudar o curso da história. Ele pode não vir a ter uma ansiedade grave, porque ele já está cuidando nos primeiros sintomas. Produção me enviou mais uma dúvida aqui, que eu penso que realmente pode ser uma dúvida bem geral, doutora. Lindalva, de Indaiatuba. Ela fala o seguinte: crianças também têm crise de ansiedade? Como que os pais podem identificar e agir? Excelente pergunta, Lindalva. As crianças hoje aumentaram, né, na verdade, o número de diagnósticos de ansiedade e depressão
em crianças, particularmente após a pandemia. A criança manifesta ansiedade com mudanças de comportamento. Normalmente as crianças ficam mais excitadas, mais agitadas, começam a dar mais trabalho, ficam mais inquietas, mais chorosas, apresentam dificuldade de sono, despertar noturno, acordar com medo. Então são estruturas que a gente já deve começar a identificar. Puxa, será que algo está criando alguma dificuldade para o meu filho? Levar no psicólogo, fazer uma avaliação é fundamental toda vez que a gente percebe uma mudança de comportamento. Acolher o sofrimento da criança. Muitas vezes as crianças pequenas, elas têm comportamentos de oposição, não se negam a fazer as atividades, estão angustiadas, estão raivosas. Acolher a criança, compreender a criança é fundamental e não punir, né? Nós devemos ser firmes, mas acolhedores com a criança. Tentar fazer essa criança compreender que aquele momento é um momento de dificuldade dela e que nós estamos disponíveis para ajudar é fundamental. Fazer uma avaliação pode ajudar a identificar fatores. Lembrando que muitas vezes a criança manifesta a ansiedade como reflexo ao ambiente que já está passando por uma tensão, às vezes o papai e a mamãe em conflito, com medo, com uma situação financeira difícil, excesso de trabalho, a pouca disponibilidade para atender essa criança, né? Hoje os pais mais jovens muito voltados para essa questão do celular, as crianças ficam angustiadas, né? A mãe olha para o celular, o pai olha para o celular, mas não olha nos olhos do seu filho. Então, muito atentos, nós precisamos estar disponíveis para a criança, para reduzir, ela precisa se sentir escolhida e cuidada pelos adultos. Certo, doutora, muito bom respondendo aí a Lindalva, eu tenho certeza que muitos pais também que nos acompanham agora. Doutora, feito o diagnóstico, né, de ansiedade, de uma crise de ansiedade, quais são os tratamentos disponíveis hoje? Sempre são voltados a medicamentos? Como eu disse, a gente pode iniciar o cuidado fazendo uma avaliação dos fatores relacionados a, vamos dizer, os fatores disparadores, né? Poxa, quais são os fatores psicossociais, emocionais, intrapsíquicos, ou seja, aqueles que estão na minha mente, as dores do passado, os traumas do passado, que podem estar determinando os sintomas. Então, muitas vezes, uma boa avaliação psicológica, uma intervenção com psicoterapia, seja de base psicanalítica, seja terapêutica, já de intervenção comportamental, para os casos já mais agudos, a gente consegue fazer um manejo, muitas vezes, da crise, identificar os fatores e transformar a resposta fisiológica e emocional perante as adversidades. Para os quadros mais graves, é imperioso que se faça o tratamento. Por quê? Como eu falei, a mudança fisiológica no nosso cérebro, ela determina mudanças em toda a nossa estrutura de, vamos dizer, de adaptação ao estresse. Eu aumento a liberação de cortisol, que é o hormônio de estresse, de adrenalina, e eu posso, inclusive, criar disfunções em outros órgãos, né, somatizar, por exemplo, relacionado a sintomas de ansiedade mais grave. Então, é importante tratar, é importante buscar um psiquiatra, utilizar medicamentos que façam a neuromodulação, ou seja, melhorar a resposta fisiológica cerebral para que a minha capacidade de enfrentamento ao estresse seja adequada e o meu corpo também não sofra com isso. Certo, doutora. E a Marta de Aracaju, Sergipe, eu penso que você já tenha respondido, inclusive, mas ela falou que tem problema de ansiedade. Às vezes ela tem tontura, enjoo, dor de cabeça, e aí ela pergunta se deve procurar tratamento com medicação. Eu penso que a sua resposta anterior já contempla isso também, né? Pelo menos procurar um especialista, né, doutora? Sim, Marta, busque ajuda já com o psiquiatra, porque você já está tendo sintomas somáticos, né, como a gente disse. Então, o seu sistema digestivo está já recebendo uma sobrecarga por conta dessa liberação dos hormônios de estresse e todo o seu corpo precisa de cuidado. Então, tratar com ansiolíticos, com antidepressivos ou neuromoduladores aí da ansiedade vai te ajudar bastante e evitar o agravamento, inclusive, desse sintoma.
E nosso público participando demais, doutora, aqui. A Eliane Gonçalves de Piracicaba falou assim: como ajudar, aliás, perguntou, alguém com crise de ansiedade que relata falta de ar ou sensação de respiração curta? Tem algum exercício para melhorar o desconforto? Eliane, ótima pergunta. Muitos exercícios de relaxamento respiratório, meditação, podem sim ser muito favoráveis para o manejo da crise de ansiedade, né? Porque, como eu disse, a gente diminui o espaço intercostal, ou seja, entre as costelas nós temos músculos que fazem a expansão e aproximação do tórax. Então, eu inflo e solto o ar. Quando eu estou ansioso, esses músculos ficam tensos, as costelas se aproximam e o espaço respiratório fica pequeno. Então, é muito comum o relato de fôlego curto. Eu tento puxar o ar, parece que o ar não entra, que eu não consigo expandir o tórax. Então, exercícios como fazer uma ampliação da expansão do tórax, conta até 5 e solta o ar, porque aí você vai forçar a expansão dessa musculatura, essa musculatura relaxa e você consegue, pouco a pouco, ir melhorando a sua capacidade respiratória e faz uma modulação aí em relação ao ritmo respiratório. Mas também, lembrando, é importante identificar as causas e tratar. Isso ali você viu a situação, ou com você ou com alguém, é um paliativo, né, doutor? O ideal mesmo é, após isso, procurar um especialista. Doutora Carmen Silvia Ribeiro, muitíssimo obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações, pelas participações. A gente percebe realmente que é um assunto que, de fato, é muito importante e traz muita angústia também para as pessoas. E quando a gente tem todas essas informações e orientações de uma profissional como você, realmente dá uma tranquilizada, traz uma tranquilidade maior. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Portas sempre abertas aqui do Edição Manhã. Eu que agradeço o convite e levar a informação tão importante a todos. Até mais. Ótimo dia para você. Até a próxima. Muito bom, assunto muito importante, né? E é isso que a gente quer mesmo. Inclusive, você pode mandar sua sugestão de assuntos que você quer que a gente fale aqui no Edição Manhã, viu? Vamos abrir esse espaço para você. Mais uma vez, pedir o nosso WhatsApp aí na tela. Você pode sugerir assuntos não só na área da saúde, mas em várias outras áreas também, economia, finanças, negócios, aquilo que você quer saber um pouco mais, seu direito, muitas vezes, manda pra gente que nós vamos em busca de um profissional tão maravilhoso assim como a doutora para trazer essas informações para você.